Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, Jane Pimenta, da Ouvidoria do Meio Ambiente de Minas Gerais. Bom, a gente estava falando justamente de você ter sido a primeira mulher negra a ser da Ouvidoria do Meio Ambiente, né? Em termos do movimento negro, da questão da negritude no Brasil, qual que é o peso disso, a importância disso? Olha, para nós vermos o seguinte, no Brasil nós somos o que? Mais de 54%, né, de negros, né, entre pretos e pardos no nosso país. E uma das coisas que eu gosto muito de colocar, nós precisamos de quê? De referências, né? Principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, né? A própria questão da sociedade, o adulto, né? Enfim, a mulher, o homem e tal. Isso é significativo, porque você tem uma mulher negra, né, em um espaço de decisão, de direção. Ao meu ver, isso mostra que em qualquer espaço nós temos condições de ocupar. Qualquer espaço que seja, ou seja, demonstrar as nossas expertises, os nossos conhecimentos. Isso, ao meu ver, mostra o quanto a sociedade, que eu falei no primeiro bloco, da nossa diversidade, essa diversidade, ela propicia diversos olhares, diversos crescimentos, né? E aí, no momento que você tem uma mulher, por ser mulher, que eu falei, a primeira mulher, e negra, isso desperta várias discussões. Por exemplo, eu comentei com você anteriormente, né, durante o intervalo, que é o seguinte: eu percebi, por exemplo, um ótimo termômetro, que ao meu ver, as redes sociais. Quando saiu essa questão, né, de ser a primeira mulher negra e tal, como que foi positivo? Veja bem, a gente teve manifestação desde jovens até pessoas adultas. Pra você ter uma ideia, na verdade, no Brasil inteiro, né? Minas, Rio, São Paulo, Bahia, comentando essa questão. Oh, que bacana, né? Que legal. E aí, o que é aí, claro, como eu falei, a minha responsabilidade, ela aumenta, né? Ela aumenta, claro. Fazer um bom trabalho, independente de qualquer coisa, sempre procurei fazer um trabalho extremamente de ética mesmo, um trabalho com seriedade, com comprometimento, mas aí a sua responsabilidade aumenta. E isso, para mim, é extremamente desafiador, né? A gente traz propostas para a ouvidoria. A ouvidoria já existe, né, já tem um tempo. Na verdade, a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, ela existe desde 2004. Aliás, vamos começar. O que é uma ouvidoria? Tudo bem. A ouvidoria é o seguinte: a ouvidoria é um espaço no qual o cidadão ele faz as suas intervenções, as suas manifestações, e ela faz essa interlocução, por exemplo, atendendo aquela demanda do cidadão, da sociedade. O diferencial, por exemplo, quando o cidadão faz a sua manifestação, vou especificar realmente aqui em Minas Gerais. Atualmente nós temos a Ouvidoria Geral, nós temos 6 ouvidorias especializadas. Quais são? Nós temos a Ouvidoria da Saúde, da Educação, Ouvidoria da Fazenda, Ouvidoria da Polícia, e Ouvidoria do Sistema Penitenciário e a Ambiental. Somos 6. Cada um com suas especificidades. Quando o cidadão entra em contato, né, ou pelo site www.ouvidoriageral.mg.gov.br ou então pelo 162 ou presencial, também às vezes o cidadão quer fazer uma demanda presencial sem problema nenhum. Quando ele faz, enfim, esse contato com a ouvidoria, nós temos uma diretoria específica para atender, né? Aí ela vai encaminhar de acordo com o assunto para a ouvidoria especializada. Nesse momento que chega até nós, por exemplo, aí nós encaminhamos essa demanda, né? Se é para ambiental, por exemplo, nós entramos em contato com o setor específico no qual aquela pessoa está fazendo. Pode ser uma denúncia, uma solicitação, uma informação, uma sugestão, um elogio, né? Seja o que for que ela estiver fazendo. Entramos em contato com esses órgãos. De modo geral, sempre tem um contato, né, nesses órgãos. A gente vai falar, olha, tem uma manifestação aqui do cidadão X, tudo pelo telefone e eletrônico. Tem uma manifestação aqui de determinado cidadão e aí eles têm prazo para nos responder. No momento que nos responde, nós entramos em contato com aquele cidadão. Olha, o cidadão, ele pode, tudo bem, eu quero ser sigiloso, eu quero ser anônimo, eu quero com meus dados. Ele que escolhe. No momento que ele faz, por exemplo, pelo sistema, pela internet, por exemplo, ele vai receber um protocolo e uma senha. Então, ele pode acompanhar, aí o que eu falei naquela hora, a transparência. Ele vai acompanhar todos os trâmites, né? E aí, no momento, outro diferencial que eu vejo. Quando a ouvidoria recebe, ela recepciona essas manifestações, por exemplo, se a gente observa que tem uma reincidência no assunto, ou, de repente, é um assunto, um tema que até então não tinha sido pedido, enfim, demandado, a ouvidoria ela tem uma das prerrogativas que é justamente até de estabelecer diretrizes, de fornecer orientações para o órgão no qual aquela pessoa, aquele cidadão ou a sociedade está demandando. Quer dizer,
Ao meu ver também, a ouvidoria é um medidor mesmo, sabe? Assim, de como que está funcionando o serviço público, né? Se ele está atendendo a contento a sociedade, enfim. Eu imagino, então, que a ouvidoria, no sentido geral ou mesmo específico, ela é característica de sociedades democráticas, né? Porque uma sociedade autoritária não vai querer ouvir o cidadão fazer críticas ou denúncias, né? Com certeza. E outra coisa, por exemplo, assim, e cada vez mais, eu estava comentando também anteriormente, que é o seguinte, foi em junho de 2017, foi aprovada a Lei 13.460, é uma lei federal, no qual é o seguinte, ela disciplina, né, todo o serviço público no sentido do atendimento, como tem que ser feito esse atendimento ao cidadão que demanda por esse serviço. Sempre procurando o quê? Atender esse cidadão, né, por exemplo, com cordialidade, com respeito, com transparência. Só para vocês terem uma ideia, tem um capítulo 4, ele fala especificamente da ouvidoria, das ouvidorias. Né? Quer dizer, no papel de recepcionar a demanda do cidadão, no papel de estabelecer diretrizes, né, naquele determinado assunto, participar dessa política, no meio das políticas criadas, né, então estabelecer. E outra questão, de ser mediadora com relação, por exemplo, conflitos. Muitas vezes você tem um conflito, como você colocou, você tem um conflito, por exemplo, da própria questão do cidadão, o interesse que ele tenha com o Estado. Então, a ouvidoria, ela tem esse papel, sabe, de intermediar e de mediar esse conflito. E no caso da ouvidoria do meio ambiente, eu imagino que seja pensado como uma coisa complexa, né? Porque a gente sempre pensa rio, terra, problema de mineração, mas eu, por exemplo, sou ligada à defesa da causa animal. Os animais também fazem parte. Com né? certeza. Porque uma questão que nós temos muito grande, está me ocorrendo agora, é em relação a gente gostaria muito, nós, os defensores de animais, que houvesse uma política pública de controle ético dos animais, por exemplo, nos campi da universidade. Isso poderia ser uma questão para ser encaminhada para vocês, para servir de interlocução entre a universidade, os defensores, poderia ser? A gente faz o seguinte, qualquer demanda que venha da sociedade, ou seja, que, por exemplo, a sociedade entre em contato conosco, nós recepcionamos, né? Nós vamos analisar, o diferencial também é isso, nós analisamos aquela demanda e a gente encaminha para os órgãos específicos, né? Para onde se faz necessário o retorno e tal. Eu vejo o seguinte, eu gosto muito de falar essa questão, o quanto que a sociedade, ela tem cada vez mais, nós divulgamos a ouvidoria, as ouvidorias, né, ouvidoria geral, essas ouvidorias, esses espaços, e ela usar esses espaços, porque ela, com certeza, ela vai ter uma resposta, né, ela vai ter uma resposta daquela demanda. Algum fato que esteja acontecendo, que ela identificou. E outra coisa, muitas vezes o cidadão não tem nem, assim, às vezes ele não tem noção do quanto vai ser importante ou a manifestação dele, quer seja uma denúncia, seja um elogio, seja uma solicitação, quanto isso é importante. Porque essa demanda dele pode realmente interferir em toda uma política. Né? Igual você colocou, eu penso igualzinho, quer dizer, um governo, né, que nós estamos lidando, que é um governo democrático, ele realmente cria esses espaços e tem esse fortalecimento. Aqui em Minas Gerais, particularmente, a gente pode ter vários tipos de ouvidorias ao longo do país, né? Para onde elas estão, assim, aonde ela está ligada. Aqui em Minas Gerais, a Ouvidoria Geral do Estado, né, cujo ouvidor-geral, o Dr. Watson Ribeiro, está ligado diretamente ao gabinete, ao governador, diretamente ao governador. Isso mostra o quê? A nossa independência no sentido de resolvermos, né, o que o cidadão está demandando. Né? Quer dizer, o quanto o governo, de fato, está preocupado, né, em exercer essa cidadania, né, em permitir, em colaborar, em corroborar com a cidadania, a partir do momento que o cidadão ele tem esse acesso. Agora, é interessante porque são várias instâncias, né, e vários órgãos. Então, imagina, se você tem Secretaria do Meio Ambiente, você tem Procuradoria do Meio Ambiente, igual uma vez já registrei uma queixa em relação ao tratamento que os animais receberam na universidade, uns 20 anos atrás. Então, você tem várias instâncias. A ouvidoria, imagina até que propicia o diálogo entre essas instâncias, talvez, né? Olha, interessante que é o seguinte, o que acontece? No caso, eu vou falar especificamente da nossa ouvidoria ambiental. Nós temos os parceiros, né? Os parceiros que a gente lida no dia a dia, né? Quando chega as demandas, para quem a gente reporta essas demandas. E não só isso também, né? A gente não fica só na parte de demandar, a gente faz reuniões, a gente participa, por exemplo, de cursos, a gente participa de seminários, a gente propiciona mesmo, né? Troca as informações, até como a ouvidoria funciona e tal. Então o que acontece? A gente vê o seguinte, né? Cada órgão tem a sua função, obviamente, né? Mas aí, quando eu cheguei, por exemplo, eu vou falar um pouco da gestão que a gente veio, eu estabeleci o seguinte, vamos ampliar essas parcerias, vamos ampliar esse leque de discussão, né? Esse leque de atuação. Importante, por exemplo, a gente ter ligação
você falou, por exemplo, com o próprio Sistema Estadual de Meio Ambiente, nas 3 pastas, Fundação Estadual do Meio Ambiente, que é a FEAM, Instituto Estadual de Floresta, o IEF, o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, né? Então, em contato, por exemplo, com a Associação Mineira de Municípios, né? Já estamos já viabilizando uma discussão, contato com o próprio Ministério Público. Quer dizer, é importante todos esses parceiros, cujo objetivo comum é o quê? É fazer, de fato, a gestão adequada, em consonância com as aspirações da sociedade. Então, todos esses órgãos têm o seu trabalho, tudo bem, mas fazer esse leque maior. E é isso que nós já estamos fazendo. Estou entendendo, estou entendendo melhor. Bom, nós vamos para o terceiro bloco, então, voltamos daqui a pouco, né, Jane? E aí nós vamos falar já como o lixo como expressão social, o projeto Saneamento e Cidadania. Até já.